Boca Juniors faz uma ótima oferta para tirar um jogador do Palmeiras. Tem também o Ramon Sosa se posicionando sobre o interesse do Verdão. Tem a Justiça mandando o Palmeiras mostrar um documento à empresa que pertence, que representa o Xabi Alonso, que é ele mesmo, o técnico do Real Madrid. Tem o Palmeiras podendo humilhar ainda mais o Corinthians na Libertadores, em números, enfim, em estatísticas aqui que são muito interessantes. E tem também novidades para o jogo Palmeiras e Cruzeiro, que vai ser um jogão aí nesse próximo domingo, que pode, cara, custar, valer a liderança ou o Palmeiras aí se distanciar ainda mais, tá? Vamos lá para a primeira informação, primeiro de tudo. Eu sou o Bruno Ramos, na companhia do meu amigo Orlan Dias. Já chega mais aí com um dedão no like, por gentileza. Se você já é de casa, se você não é, considera aí segurar a tua mão e deixar o like no final, tá? O Boca Juniors quer novamente Aníbal Moreno. O Boca averigou a situação do Aníbal Moreno. A fonte dessa informação é Herman Garcia Grova. O Herman Garcia Grova, que é um jornalista, um periodista lá do TIC Sports, que é um jornal argentino, tá? Então, o Boca checou a situação do Aníbal Moreno, e ele que é uma das principais figuras aí do meio-campo do Palmeiras, mas o que acontece aqui, a informação que nós temos e que o Germán também trouxe, é que o Palmeiras recusou uma proposta de 60 milhões de reais pelo Aníbal Moreno. O Palmeiras tinha uma proposta de 60 milhões na mão para negociar o Aníbal Moreno, mas não está disposto a vender o jogador por menos aí do que considera justo. E olha, o Palmeiras quer aí próximo dos 100 milhões para liberar a venda do Aníbal Moreno, inclusive para qualquer clube da Argentina pode ficar ainda mais caro por ser não digo um concorrente direto, né? Mas o Boca acaba sendo aí um dos rivais, né, de continente do Palmeiras. Inclusive, o Boca ele está buscando reforçar o seu elenco para a próxima temporada e está disposto a fazer alto investimento. O Aníbal Moreno seria um desses nomes, né? Ele que é considerado aí uma das peças fundamentais no esquema do Abel Ferreira. O Aníbal Moreno é um dos destaques, né, do Palmeiras também, mesmo não jogando tanto, né? Mas o Aníbal Moreno é sim um cara importante. E ele teve o seu contrato renovado com o Palmeiras até dezembro de 2029. Então, caras, agora a gente não vai errar na conta, né, Erla? Ele tem aí um bom tempo de contrato com o Palmeiras. E a diretoria do Palmeiras, também liderada pela Leila Pereira, deixou claro que não pretende negociar o Aníbal Moreno e só aceita a sua liberação mediante pagamento integral da multa rescisória. Chuta aí, quanto que você acha que é a multa do Aníbal Moreno, Erla? Palmeiras tá exagerando ultimamente, hein? 150 para mais? 184 milhões de Que reais isso? é a multa do Aníbal Moreno. 184 milhões. E o Boca, ele considera que o pedido é alto demais aí para os seus padrões, obviamente, mas não quer desistir da contratação por ver muito potencial no Aníbal Moreno, que tem só 25 anos aí, com uma carreira em ascensão no mercado. É tipo o River Plate com o Flaco Lopes, que já veio 2, 3 vezes tentar tirar o Flaco, e o Palmeiras, obviamente, não facilita e tá muito certo nisso mesmo. Inclusive o treinador do Boca Juniors tá fazendo uma certa pressão aí para que o contrato, que o Boca consiga contratar novos reforços e também fechar grandes nomes, tá? Então, o Boca pretende investir pesado, inclusive aqui, ó, eu vou até colocar na tela para vocês verem, né, a fonte que é do Herman Garcia, ó. Você tem aí, ó, Sono el teléfono Aníbal Moreno, averigou a situação do Aníbal Moreno, é mediocentro é uma figura de Palmeiras, enfim, ele está falando aqui que foi feito os contatos, né, e que o Boca tem sim interesse em contar com o Aníbal Moreno, fonte do Herman Garcia. Não pode vender, né, eu acho que não. Pelo menos Não, para mim não, eu acho ele um cara importante ainda. Meu filho ama ele também, se for embora, pô, fico preocupado. Inclusive, né? Seu filho já treina na escolinha do Boca, né? Imagina, Aníbal Moreno. Aí já era. Já. Mas enfim, o Aníbal tá melhorando, né? Até teve uns 2 jogos atrás aí que eu comentei, pô, o Aníbal foi muito bem, tá? Ele teve uma queda ali, que é normal, até pela questão física, tem melhorado. E hoje a gente olha pro Palmeiras, que o Emiliano Martinez chegou e surpreendeu todo mundo, meio que assumiu titularidade. Só que quando um não joga, o outro joga, não cai o nível. Acho que isso que o Palmeiras, que o Abel sempre buscou, né? Quando joga, você ter 2 ou 3 opções para cada posição, e as opções não são opções, tipo um cara muito bom titular e outro
cai muito, né? Quando você mexe. Hoje se joga um, se joga outro, algumas características ali são diferentes, mas você não sente tanta diferença técnica, né? E o Palmeiras pagou, até confirmei aqui, 34 milhões no Aníbal, fixos, né? E algumas metas ali em 4,9 milhões. Então vai para quase 40 milhões. Aí, se o Boca pagasse 60, o Palmeiras seria ali 20 milhões de lucro, né? Fazendo conta de padeiro. Mas eu acho que não compensa hoje, não, até porque é muito difícil. Tanto que a gente ficou um tempo depois que o Danilo sai, né, para achar um cara. O Aníbal foi esse cara, a gente sabe que não joga igual o Danilo, até porque o Danilo era um absurdo, né? Mas, pelo amor de Deus, você ficou uma cota para conseguir o cara. Pra você conseguir essa posição, agora você vende ainda mais pro Boca Juniors. Para mim, não tem nem que conversar com o Boca Juniors, viu? Os caras. Concordo. Passa longe, pelo amor de Deus, tem um trauma. Não tem nem papo com o Boca, é verdade mesmo. E antes da gente ir pro próximo assunto aqui, rapaziada, o Palmeiras que hoje entra em campo contra o Sporting Cristal pela Libertadores. E você põe na tela aí, por gentileza, Erla. A gente já montou a nossa múltipla aqui pro jogo de hoje, a nossa aposta aí com KTO, tá? Múltipla animal aí para vocês com odd 3,50 pra gente torcer junto. E olha só, olha aí os nossos palpites aqui pro jogo de hoje. Ó, Palmeiras vence, mais de 2,5 gols no jogo, né? E aí o Estevão marcando, que é a despedida dele hoje, e mais de 7,5 chutes a gols para o Palmeiras. E aí, que tal entrar nessa com a gente, cara? Aproveita e junte também a Liga do Milhão lá na KTO. Com apostas a partir de 5 a 10 reais, você soma pontos para concorrer até R$1.000 por dia, R$5.000 por mês e o grande prêmio de 1 milhão. Para você copiar a nossa aposta, primeiro de tudo, ó, QR Code aqui no link que está aparecendo aqui, ou no link fixado aqui do comentário. Ou você escaneia o QR Code ou você vai no link aí no primeiro fixado no comentário, tá? E na Liga do Milhão você pode ganhar R$1.000 por dia, R$5.000 por mês ou 1 milhão. É isso mesmo, ou 1 milhão. E tem mais, você criar sua conta agora, escaneando o QR Code ou o link aqui nos comentários, você concorre a prêmios para ir no camarote com a gente assistir um jogo do Verdão. No último jogo aí contra o Flamengo, que infelizmente o resultado não foi bom, nós levamos 3 seguidores lá pro camarote. Inclusive, você vai estar lá hoje, né, Erlan? Camarote KTO, né? Com seguidores lá, né? Com a galera lá, né? Só assim para me tirar da toca, hein? Saindo de casa hoje, acompanhado de camarote. Despedida do Estevão, né? Acompanhado de grande estilo aí. O camarote já deu uma olhada lá no seu vídeo. A vista muito boa, viu? Valorizo isso pra caramba. A vista do campo ali, incrível, velho. É isso aí, senhores. Então, ó, escaneia o QR Code, faz seu cadastro, copia essa múltipla aí e sinta a emoção com o Verdão. A KTO também, que é 100% legal, tá, pessoal? 100% aí prezando pelo jogo responsável. Vamos para nossa próxima notícia. A Justiça mandou o Palmeiras mostrar documentos à empresa que representa o Xabi Alonso. Informação da ESPN. A Justiça de São Paulo manteve uma sentença que obrigou o Palmeiras a mostrar os documentos da venda do Ian Matheus ao Moreirense de Portugal e depois para o Yokohama Marinos do Japão. Foi um processo aí aberto pela empresa espanhola IDUB, né, o IDUB Serviços Desportivos, que representa diversos jogadores, dentre eles o técnico Xabi Alonso do Real Madrid. Então ela ingressou com uma ação. Vou passar rapidinho, tá, por esse assunto, porque ele é meio burocrático. Então, o que acontece aqui? Quando ingressou com a ação, o Uraldi alegou que tinha direito a receber 5% da comissão das operações. O Uraldi é o representante da companhia, tá? Que é o empresário Pedro Uraldi Hernanz. Então, basicamente, é cobrando aí uma comissão e também que o Palmeiras exponha esse tipo de documentação, tá? Esse aqui a gente nem vai comentar muito, né? Ela é mais uma decisão arbitrária, uma decisão mais curtinha. E a outra, antes da gente entrar no Ramon Sosa, é que o Palmeiras pode ter mais vitórias na Libertadores do que o Corinthians tem de total de jogos. Cara, olha isso, meu Deus do céu. Do que o Corinthians tem de total de jogos. Nessa quarta-feira, vocês bem sabem, Palmeiras pela Libertadores, lá no Allianz Parque. E se o Palmeiras vencer, o Palmeiras alcança uma estatística peculiar envolvendo um dos nossos maiores rivais aí, que é o Corinthians. Em caso de triunfo, o Palmeiras pode ter tantos triunfos na história da competição continental quanto o Corinthians tem de jogos. Olha que bizarro. Atualmente, o Palmeiras tem 141 vitórias em 247 na Libertadores. O Corinthians, por sua vez, tem 142 jogos totais com 70 vitórias. Vai, menos da metade. Não tem como, né? Tradição falta ali mesmo. Com isso, basta só uma vitória na fase dos mata-matas para o Palmeiras superar o número de partidas do Corinthians, cara. Então, isso aí tem grande chance de acontecer em 2025, já que o Palmeiras
já que o Corinthians, né, não está disputando a Libertadores. Então, senhores, para piorar aí, os caras caíram na Sul-Americana de vez, então acabou. Foi um golpe de sorte aquele paulista, e nada me convence disso. E o Palmeiras, por outro lado, já está classificado para as oitavas da Libertadores e com o primeiro lugar do grupo garantido. Inclusive, senhores, o sorteio do cruzamento das oitavas acontece na próxima segunda-feira, dia 2, e nós estaremos ligados aqui com vocês, tá? Tem alguma coisa rápida aí para comentar sobre esse assunto? Eu quero agradecer a CBF e a Conmebol que colocou sorteio no mesmo dia, tá? O da Copa do Brasil no mesmo dia, tarde também. Eu não sei como que a gente vai fazer aqui. A gente vai trazer vídeo de react, de tudo, né? Espero que a gente não tenha tanto azar nesses sorteios aí, mas vai ser no mesmo dia. E o Corinthians é maravilhoso, né, cara? Quando o Corinthians começou a se salvar do rebaixamento, e eu vi que começou a surgir aquela chance de vaga no Libertadores, eu falei, não, tomara que vá, porque é certeza de entretenimento, né? Eu só não achei que seria tanto, né? Falei, pô, os caras vai depois cai nas oitavas ali, né? Como é de costume e tal. Os caras conseguiram cair na pré e depois cair na. Mano, eu acho que nenhum clube, nem brasileiro, eu tenho certeza, mas nenhum clube deve ter feito um negócio tão vergonhoso. Cair na pré e cair na fase de grupo. Pelo menos os clubes assim, com orçamento alto e tal. Corinthians é impressionante, cara. Se for, os próprios corintianos falam, né? O adversário ablou, os caras já tá tremendo, cara. É impressionante. E o Ramon Sosa, que é alvo do Palmeiras pro Mundial de Clubes, atacante da Premier League, ele se manifestou sobre uma possível vinda dele para o Brasil e esse interesse do Verdão, tá? Ele que inclusive está no Paraguai para as partidas contra o Uruguai e contra o Brasil pelas eliminatórias da Copa do Mundo, e ele nessa chegada, ele comentou, ele falou, sim, a verdade é que eu vi isso ontem nas redes sociais, mas não me interei com nada, só vi nas redes sociais. Sim, a verdade é que quero seguir na Premier League, disse o Ramon, a empresa local, na chegada do país. Inclusive, na última segunda-feira, saiu que ele está na mira do Palmeiras para ocupar aí umas lacunas de ponta, né, que foi deixada pelo Dudu também, que pode ser deixada pelo Estevão. E apesar do Sosa ter dito que quer permanecer na Inglaterra, o Nottingham Forest vê o Sosa como negociável e deve colocar ele à disposição do mercado durante esse verão europeu, né? Então, ele que tem 25 anos, tá? Não tá totalmente confortável com a situação que ele vive lá na equipe do Nuno Espírito Santo, por entender que ele pode jogar mais, tá? E apesar do Palmeiras ter gasto 400 milhões no Vitor Roque, no Paulinho, no Facundo Torres, o Palmeiras entende que há uma lacuna no elenco, que é um ponta esquerda. Olha isso aqui, Erla, um ponta esquerda destro. É essa lacuna que o Palmeiras está identificando, que falta esquerda destra. Muito Então, específico, né? muito específico. Atualmente também, o Facundo Torres, ele tem jogado muito nessa posição ali, né, da esquerda. Porém, com a saída do Estevão, que vai jogar o Mundial de Clubes, mas depois vai para o Chelsea, o Facundo Torres deve cair para esse lado, tá? E o Palmeiras entende ter um atleta desse perfil na sua base, né? Tem o Dudu, que atualmente está no elenco sub-15, mas, no entanto, ele ainda vai demorar alguns anos, né, para estar pronto até para o profissional. E enquanto busca um novo reforço, o Palmeiras aí vai fechar sua participação na Libertadores nessa quarta-feira, às 21h30, lá contra o Sporting Cristal, e o Palmeiras já tem, como falei para vocês, a vaga assegurada. E o Sosa comentou que quer seguir na Premier League. O que você achou, cara? Melhor mesmo? Vamos atrás de um mais conhecido? O que você pensa? Eu até fui bem honesto quando a gente trouxe a notícia aqui, né? Que eu não conheço muito o querido. Teve alguém que comentou aí que os números baixos dele aí se devem por causa da baixa minutagem, e isso ficou bem óbvio também, né? Porque é uma. Nas notícias que a gente viu, um dos grandes problemas dele é exatamente não ter oportunidade, entender que merece mais. Mas assim, se o Palmeiras pensa pro Mundial, já era para estar com esse nome certo essa semana já, porque semana que vem já abre a janela, né? Agora, se for pro segundo semestre, acho que pode trabalhar com mais calma, pensar em um outro nome aí. Teve gente elogiando também nos comentários, pelo que eu vi, pessoal que falou que chegou a conhecer, chegou a acompanhar um pouco, né? Porque ele foi direto lá do Tajeres, né? Direto para a Europa, porque tinha ido bem no Tajeres. Mas enfim, né? Se for pro Mundial, tem que acelerar um pouquinho as coisas aí também. Porque até pro cara chegar junto, viajar, talvez ali poder jogar, né? Mas enfim, o Sosa em si, eu realmente confesso que não sei se vale a pena ficar ali cozinhando muito, não. Eu vou ser louco, posso ser louco? Vou falar um negócio pra você. Roger Guedes. Eu iria no Roger Guedes. Eu iria, tô falando sério mesmo. Eu iria pra cima do Roger Guedes
para tentar contratar. E ele faz a ponta, tá? Ele joga de centroavante, ele faz segundo atacante e o Roger Guedes também cai para a esquerda, né? Cai dos dois lados do campo, na verdade. O Roger Guedes é muito móvel nesse sentido, mas ele também sabe jogar pela ponta. Então, cara, eu ficaria de olho. Eu iria para mas tem toda aquela questão, né? Vocês sabem como funciona um jogador, né, gente? Eu, principalmente quando fiquei mais adulto, entendo que jogador joga para torcida. Tem jogador que joga para torcida, mas eu achei ele um bom jogador. Se for para eu iria em alguém mais conhecido aí para gastar também de vez, né? E acho que ele é um bom jogador. Agora, a nossa última notícia aqui: Cruzeiro e Palmeiras terá as duas torcidas e sem restrições, tá? Esse jogo acontece 8 meses depois daquela confusão entre Palmeiras e Cruzeiro e com previsão de 50 mil pessoas. O Cruzeiro vai lotar o Mineirão, jogo que pode valer a liderança do Campeonato Brasileiro e marca também o retorno dos torcedores palmeirenses no Mineirão. Inclusive, no retorno do ano passado foi com portões fechados por causa dessa confusão. E a carga para a torcida do Palmeiras é de 1,7 mil torcedores, quase 2 mil torcedores. E essa briga que aconteceu na rodovia Fernando Dias em São Paulo, né, ela pesou muito para o clima desse confronto. E apesar do fato de ter sido em outubro do ano passado, o Ministério Público de Minas Gerais recomendou que os membros das organizadas, tanto de Palmeiras, né, principalmente do Palmeiras, fossem barrados de assistir o jogo no Mineirão naquele último jogo. Né? No fim das contas, a partida acabou sendo sem público. Então, segundo o Ministério Público de Minas Gerais, a recomendação sobre a organizada do Palmeiras, né, se referia apenas àquele jogo do ano passado, não tendo nenhuma nova orientação para esse jogo de domingo. Então, a Federação Mineira de Futebol também informou que, apesar de nenhuma restrição contar na ata, continua valendo, né, pela Federação Mineira, o banimento temporário da torcida organizada do Palmeiras até 23 de outubro de 2026 em estádios de Minas Gerais. Então isso aí tá alinhado, mas não tá alinhado, né? Isso é Brasil, né? Um fala que tá, outro fala que não tá. Entretanto, essa resolução aí assinada pelo presidente da Federação Mineira em 1º de novembro do ano passado não é mencionado na ata do jogo, né? Então, assim, não há restrições para a organizada do Palmeiras. A Polícia Militar, que inclusive foi solicitada, né? O porta-voz da corporação, a porta-voz, né? A Major Laila Brunella, falou que a partida ainda está sendo planejada e que poderá haver alguma comunicação e detalhamento sobre o jogo. Na ata do jogo entre Cruzeiro e Palmeiras, a Polícia Militar ela participa da reunião, mas não consta nenhuma objeção sobre a presença da torcida organizada do Palmeiras. Tá? Nesse documento, a PM solicitou que o Cruzeiro faça contato com o time visitante para informar e orientar, e que peça ao clube visitante que divulgue nos seus canais oficiais os locais indicados para entrada em segurança no estádio. Tá? E na ata também foi informado que o Cruzeiro informou que a torcida organizada Máfia Azul está punida pelo Ministério Público e proibida de entrar no estádio portando qualquer tipo de item que a caracterize. Tá? Então, senhores, o negócio tá pesado, né? É um confronto bem carregado. E na época, a Polícia Militar de Minas Gerais, inclusive, afirmou que não era seguro ter a presença das duas torcidas no estádio. Com isso, a CBF determinou, né, que a partida fosse com os portões fechados, né? Enfim, poderemos ter duas torcidas e um grande jogo aí, mas infelizmente sempre essa confusão vai acabar sendo lembrada, mencionada, né? E o jogo ganhou um status diferente, né? Depois da última rodada, que o Cruzeiro pode passar para a liderança também. Então, é um peso muito grande. Quem for no jogo, fica atento aí. A gente vai trazer aqui também qualquer atualização, mas especialmente aí nas contas do Palmeiras e do Cruzeiro, né? Que geralmente as recomendações da polícia, se tiver alguma coisa diferente, são eles que passam também, tipo, de última hora e tal. Então, vou ficar atento. Mas é isso, né, cara? Tomara que não tenha mais nenhuma confusão, que digamos, a batalha fique dentro do campo só, né? Acho que vai ser um jogo da hora. O Cruzeiro agora tá se firmando, o Gabigol e o Caio Jorge tá funcionando muito bem, né? O Cruzeiro deu uma limpada ali, começou a colocar uns caras caros no banco também, né? Acabou se achando. Eu acho que, inclusive, quem tá jogando a folha salarial não é tão alta assim de quantas que ficou no banco, Dudu que saiu, enfim. O Cruzeiro tá se encontrando. E eu acho que seria muito. Acho não, né? Com certeza seria uma vitória bem importante para o Palmeiras. E o Flamengo, teoricamente, tem um jogo mais fácil em casa, né? Que é o Flamengo e Fortaleza. Então,
É um jogo aí que, se o Palmeiras ganha, consegue se manter e pensando até em ir pro Mundial. Não que vai interferir, que vai ser campeão ou não, se ganhar esse jogo ou não. Mas aquele negócio, né? Quando você perde um jogo em casa, no pontos corridos, teoricamente você tem que Uhum. compensar ganhando um difícil fora, né? Então, Uhum. você já tem essa oportunidade na rodada seguinte. É isso então, senhores, trouxemos aqui para vocês um caminhão de informação, então faz o pacote inteiro aí por gentileza. Se você curtiu aqui o nosso formato, as nossas informações também, por gentileza, like no vídeo, se inscreve no canal, é muito, mas muito importante que você faça isso pra gente. Se você tá no celular, você vai ver aí, ó, você vai clicar no like, vai aparecer um botãozinho hypar. Você que está no celular, saiba que você tem uma missão aí, por gentileza, tá? A gente quer que você hype o vídeo, você vai clicar em curtir, vai aparecer aí o hypar. Aí tu vai lá e hypa. Pros leigos, igual eu. O que é hypar? O que é hypar? Hypar é tipo assim, falar, ó, eu gosto dos caras, né? Colocar, ajudar a colocar nosso vídeo em evidência para ele ficar em alta. Exato, é isso aí. Fechado, meus amigos. Obrigado pela sua audiência, pela sua paciência e tchau.